Olha, quanto mais cedo, na verdade, a criança entrar na piscina, diz a nossa profissional, mais facilidade ela terá para nadar. Aí tem algumas mães que dizem assim, meu Deus, eu não queria que meu filho fosse para o acampamento porque lá vai ter piscina, não queria que ele fosse para brincar em tal lugar porque lá vai ter piscina. Melhor do que você não ficar preocupada com isso, é você já colocar seu filho para a prática de natação. É isso mesmo? Exatamente. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade por falar desse assunto que eu tanto amo. E é um prazer a gente receber você aqui para você falar sobre esse assunto, porque assim, quando a gente fala de exercício físico, quando a gente fala de natação e já começar logo de pequenininho, é trabalhando essa geração que está chegando, Com né? certeza. Eu falo assim que a natação, além de um esporte, é um seguro de vida para uma criança. E como você bem falou, antes de pôr medo, antes de o pai querer evitar que a criança tenha essa experiência, porque vai ser inevitável, é conscientizar, né? Como você bem falou, é indicada a prática desde cedo. A literatura relata que a partir de 6 meses a criança já pode estar iniciando essas práticas, obviamente com a liberação de um pediatra. Se essa criança estiver com a saúde toda positiva, o ouvidinho já estiver desenvolvido, as vacinas estiverem em dia, essa criança tem um desenvolvimento de acordo com os meses de idade correto, né? Não tenha nascido prematuro, não tenha nenhum outro tipo de comorbidade, a literatura já indica que a criança pode estar iniciando, né? É o primeiro esporte que um ser humano pode começar a fazer. E é muito interessante porque deveria ser mais falado, Com mais certeza. comentado, porque quando a gente fala de exercícios físicos, a gente sempre vai para aquele lado da malhação, da fase Exato, adulta, da mas a musculação. infância é quem vai te dar essas práticas, a infância é quem vai lhe ajudar a chegar lá e assim, a gente sabe que é gostoso também, Com além de tudo muito certeza. gostoso. E essa questão da natação, ela é importante porque ela vai te levar para uma vida inteira, você não sabe o dia da manhã. Exato. Né? Na fase adulta, na própria terceira idade. Tem a questão da hidroginástica também, é um esporte também assim paliativo para outras questões. Eu falo que a natação é um esporte completo. Completo. E principalmente nessa fase infantil, bebê, é atrelado ao lazer, é um seguro de vida, né? É algo para a vida. É um esporte, é algo assim que é completo de fato. Trabalha a psicomotricidade da criança desde bebê, equilíbrio, noção de espaço, de lateralidade, é algo completo de fato. Muito bom. Então a gente já vai começar a falar dos benefícios, né? Trazer os benefícios dessa criança que vai começar a nadar logo de novinha. A partir de que momento essa criança já pode começar a nadar e quais são os benefícios dessa natação logo nessa primeira infância? Para dizer que uma criança, né, um bebê de fato está pronto, a gente fala que desde que nasce, né, os bebês saem do meio líquido, mas como piscinas, clubes, enfim, tem essa questão da química, a gente pede, né, na literatura é o que apresenta a partir de 6 meses de idade. Quando já tiver com todas as vacinas tomadas, o ouvidinho já vai estar desenvolvido, essa criança já senta, então ela já tem o controle aqui da coluna, essa criança talvez já coma, então ela já tem esse controle respiratório, de fechar a gargantinha, o nariz, então ela já vai ter essa noção. Então, a partir de 6 meses, com a liberação de um pediatra, essa criança já está apta a começar as práticas de natação. E como é que vai funcionar essa natação com a autonomia dessa criança? Até 2 anos de idade, a gente indica que um pai sempre esteja presente. Sempre. Ai, dos 2 aninhos. Até 2 anos de idade. Levando em consideração que a maioria das aulas baby é feito em grupo, os pais com suas crianças, a gente sabe que a criança, né, tem aquela dificuldade com outras pessoas, então a gente sempre pede para, pelo menos de forma inicial, um pai começar, nós professores vamos conduzir, vamos falar o que esse pai tem que fazer com essa criança, para que não tenha também esse estranhamento, né, tanto com o ambiente quanto com outra pessoa. Traumas, exatamente. Né, porque o problema de muitas pessoas, a gente ouve falar, é o trauma. Exato. Às vezes você passa por uma situação que não é interessante. Te provoca um medo, né? Uma certa preocupação até da morte, né? Às vezes as pessoas têm... A gente ouve muitas pessoas falarem dessa ligação de água com a vida delas. Quando uma pessoa passa por essa experiência, ela já fica logo com medo. E geralmente essas experiências negativas vêm justamente na infância. Justamente, estava ali, tem uma piscina em casa, a criança estava brincando, escorregou e caiu. Às vezes ela não sabe dizer, mas a gente sabe que aconteceu e fica no subconsciente daquela criança. Então, realmente é algo que tem que dar um preparo para toda a vida. Em relação à natação, como é que a gente pode ter alguns cuidados? Você já falou um pouco, mas eu queria que você falasse sobre justamente essa mãe, porque às vezes confia demais. Exato. E como é que a gente pode ter um certo zelo por essa segurança no momento que a criança está na água? Por quê? Por que eu estou te falando isso? Às vezes a informação
dada de uma forma errada, às vezes faz com que as pessoas coloquem algo a perder. Por exemplo, recentemente a gente teve uma questão de afogamento, né, de crianças que diziam saber nadar e até de profissionais também dentro da água. Mas a gente precisa entender que existem também situações e situações. Em que local que você está? Você foi preparado para aquele local? Você foi preparado para fazer o esporte? Você foi preparado para nadar? Ou você foi preparado realmente para enfrentar grandes desafios? Porque a gente precisa falar sobre esse assunto. Eu não gosto de estar no ar falando as coisas por falar. Eu sempre tenho aquela preocupação. Já que a gente vai falar sobre água, que a gente fale num todo. Muitas vezes, falar sobre essa questão de natação com segurança da criança é entrar em todas as fases da vida. Por quê? Porque às vezes a pessoa diz assim, eu sei nadar. Eu sei nadar aonde? Em que local? De que forma? Eu tenho uma prática com a água, mas qual o tipo de água que você enfrenta no dia a dia? É uma piscina da sua casa. Sobre isso. E é um ponto muito importante, a gente tem que levar em consideração. Pessoas que sabem nadar em piscinas convencionais é totalmente diferente de você enfrentar um mar aberto. É diferente de você nadar ali na piscina da sua casa na tranquilidade. Um ponto muito importante que é legal ressaltar, pais que têm piscina na sua casa, ao invés de você evitar só que aquela criança esteja ali, por várias grades, por coisas para tampar a piscina, antes apresente para o seu filho aquela piscina. Olha, amorzinho, aqui é o lugar mais fundo, aqui a gente não pula, aqui é o lugar mais rasinho, a gente desce por aqui, a gente sobe por aqui. A gente pensa que as crianças não entendem, mas elas já compreendem. Outra questão muito importante... Muitas coisas podem acontecer, pode falar com certeza, dessa que você ressaltou, é o seguinte, eu vou dar um exemplo básico. Você tem ali um filhozinho de 1 ano e meio, seu filho já anda. Apesar de seu filho saber andar, você vai soltar ele numa avenida sozinho para ele atravessar? Jamais. Então, com piscina, da mesma forma. Ah, mas meu filho está na piscina há muito tempo, ele já nada, ele já sabe ficar... Esse excesso de autonomia, exatamente. Né? A gente precisa, obviamente, confiar na criança, mas o responsável é o adulto. A gente sempre fala, esteja um braço de distância do seu filho dentro da piscina. Por mais que ele saiba nadar, por mais que ele esteja com boias, boias não são 100% seguras. Boias podem falhar, podem furar, podem virar a criança e ela não conseguir se salvar. Existem situações dentro da água de cãibra, escorregar, exatamente, buracos, crateras. Filtros estarem ligados. Quando a criança, obviamente, não está fazendo aula de natação, está na piscina em casa normalmente, está com o cabelinho solto, o filtro está ligado, suga aquela criança, ela não consegue sair. Geralmente esses filtros estão no fundo da piscina. E as pessoas sempre têm, Luísa, aquela conversa de dizer, mas meu filho sabe nadar. Gente, com água não se brinca. Mas se você não prepara essa criança logo de pequenininha para ela ter esse contato, essa intimidade com a água, não é pior? Com toda certeza. A gente fala que a gente precisa preparar as crianças, né, na segurança aquática para a vida. Preparar elas, talvez, para um acidente na piscina. Olha, se acontecer isso, você vai chamar o papai e a mamãe, olha, você vai segurar aqui na bordinha. Outra coisa muito importante, desde essa primeira infância, desde bebê, esse contato com a água começa dos banhos. Essa segurança aquática, essa adaptação com a água começa desde os banhos. Você colocar seu filho para ter contatos diversos, contato com a água dentro de uma banheira, numa mangueira, num chuveiro, a água vindo por diferentes situações. Para não se desesperar quando tiver em contato com essa água, para quando né, acontecer alguma situação um pouco mais abrupta, enfim, que cause medo, essa criança tem um pouco mais de noção. Reiterando mais uma vez, os responsáveis são os pais. Realmente, a gente é que tem que estar esse preparo, a gente é que tem que estar tendo esse cuidado. Só que, obviamente, se você prepara uma criança, se você conscientiza ela ali de algo que possa acontecer em relação à piscina, em relação à água como um todo, porque acidentes acontecem até num balde de água. Isso, e acontece dentro de casa. Exatamente. Você, longe de uma água, você corre o risco de levar uma queda e pronto. Então, assim, imagina no lugar onde tem água, né? Com certeza. Aí agora a gente vai entrar um pouquinho nesse teu lado maravilhoso, porque acaba abrangendo tudo, que é em relação à natação com saúde respiratória. Certo. Feliz de quem nada, hein? Com certeza. Respiração lá em cima, qualidade dos pulmões, né? Com dessa certeza. Criança. A gente também indica, né, principalmente ali nesses primeiros 6 meses de vida,
por essa função cardiorrespiratória. A natação trabalha demais, coração, pulmão, o corpo como um todo. Às vezes os pais falam, mas meu filho tem asma, mas é indicado também, principalmente para crianças que têm algum tipo de problema respiratório, fazer uma aula de natação. Nos primeiros momentos vai ter essa dificuldade, porque às vezes está um pouco frio, às vezes realmente a criança não tem acesso à piscina com facilidade e talvez possa trazer algum tipo de resistência no início. Mas, a longo prazo, os benefícios são os mais diversos possíveis, né? Eu acredito. E a gente chama atenção nesse mês de abril também para as crianças autistas, né? Com certeza. Eu queria muito falar sobre isso relacionado é um à assunto natação. que eu mais amo, assim. É um dos esportes mais indicados. E, por incrível que pareça, muitos amam. Eles se sentem muito confortáveis, assim. É um esporte em que eles ficam livres, em que eles se desenvolvem bem. Se feito em grupo, eles socializam bem mais com outras crianças. Então, é algo que eles têm uma facilidade maior, eles têm uma tendência a ter uma identificação maior. E é um público realmente que eu também acompanho bastante. Muito bom. Eu queria que você falasse a respeito do uso das boias, né? Que a gente ouve falar, ou outros acessórios. Mesmo que as crianças saibam nadar, o que você fala a respeito disso? Olha, eu sempre gosto de indicar aos pais, né, essa questão das boias. Tem aquelas convencionais que a gente conhece, né, redondinhas, com aquele espaço no meio. Aquela dali é o último modelo que você deve trazer para o seu filho. É um modelo que não tem segurança nenhuma. Às vezes, para uma brincadeira, talvez para um adulto se sentar. Macarrão, às vezes, é indicado ali numa aula de natação, em que o professor está ali conduzindo aquela criança. A mais indicada, eu trouxe até um modelo de coletinho, eu posso até pegar aqui. Vamos mostrar, ela vai trazer pra gente ver. Que ainda não é 100% indicado, mas é um dos mais indicados. Por sinal, são os indicados, para você que está assistindo ao nosso programa, obrigada. São os indicados, inclusive, para certas práticas de alguns passeios, exatamente, né? Todo mundo usa. Então, se é indicado nesses momentos, acredito que seja mais indicado ainda, Com né? certeza. Esse ainda não é um dos melhores. Ai, que lindo! O mais indicado seria esse do coletinho, com as boinhas aqui nos braços. Mesmo estando com ele, as boias? Mesmo estando com esses, porque se esse falhar, ainda sustenta a criança pelos braços. É todo fechadinho. Outro ponto importante, ele não é de material, de silicone. Ele é todo feito de borracha aqui por dentro. Então, ele não tem perigo de furar, ele não tem perigo de secar, então é bem mais seguro. Contém esse zíper, lindo. E a criança vai se sentir segura. Mais confortável também, de fato. Contém esse zíperzinho aqui que traz uma segurança maior para a criança. Ela fica ali um pouco mais resguardada porque não tem perigo de sair. Geralmente alguns trazem esse modelo aqui com esse Pronto, fecho. O Ed está mostrando. Esse fecho é muito legal também. Ele é um dos mais seguros, sem ser velcro. Velcro com a água ali no atrito da criança, ela vai batendo e vai saindo. Então, esse é um dos mais indicados. Tá que não fura, lindo. que não rasga. Muito fofinho, por sinal. Muito fofo. E a gente falou um pouquinho sobre as crianças, nossas crianças autistas e tudo, e já que a gente está falando nesse mês, a questão dessas crianças, você falou dos 6 meses, relacionado às crianças autistas, a partir de que idade? A partir de que idade, assim, que a gente pode indicar? A gente, levando em consideração em crianças do aspecto autista, eles têm níveis. Então, a depender do nível, a depender também dessa criança, às vezes eles têm mais dificuldade com sensorial, mais dificuldade com questões auditivas, às vezes não pode fazer em grupo, porque eles se sentem mais confortáveis com menos barulhos. Então, é indicado ali, a partir também de 1, 2 anos de idade, em que já está com o diagnóstico fechado, em que a gente talvez já possa dizer em qual nível essa criança está. Então, já está, obviamente, eu acredito que os pais percebem com um pouco mais de antecedência, já tem um diagnóstico um pouco completo, então a gente já consegue colocar essa criança para fazer a partir de 2. Agora, eu achei muito bom, Luiz, a gente trazer você para falar sobre esse assunto, porque nós temos hoje no mundo várias crianças que aprenderam a nadar sem passar por uma escolinha, sem ir para a piscina. E a gente precisa chamar a atenção dessas pessoas. Para a natação, desde a infância, a qualquer momento, é bom. Sempre, né? sempre, sempre, sempre. O indicado, Tem né? sempre alguma coisa que você vai aprender quando você estiver lá aprendendo a nadar, Com né? certeza, com certeza. Assim, a gente sabe que
é do ser humano, a gente tem essa tendência a nadar, como você falou, gente de interior, né? Já nasce dentro de um riacho, dentro de uma água, de uma piscina, mas é sempre positivo, sempre vai ser muito positivo iniciar. Se possível, se você conseguir, pai, mãe, conseguir levar o seu bebezinho para já iniciar, assim, é muito legal, mas você, adolescente, adulto, idoso, é uma prática de baixa intensidade, é uma prática que é legal, nesse nosso clima também, né? É refrescante. Então, se você puder iniciar, inicie, independente da idade, independente ali das suas condições, comece, é algo positivo, é um seguro de vida. A gente tanto... Bebês, crianças, adultos, nós estamos sujeitos a alguma situação de perigo também, né? E você está falando algo que chama atenção, porque hoje a gente tem as cachoeiras, hoje a gente tem os riachos, como você falou, né? E a gente tem vários outros tipos de águas que estão aí. E água doce é diferente de água salgada, certeza, né? Tudo isso é importante a gente ter noção de que quando a criança, ela já começa de pequenininho a nadar, você tem um pouco mais de tranquilidade. A gente vê a alegria também das crianças. Além de tudo, é sair do comodismo, né? Super divertido. É uma prática, assim, completa. E só trazendo um ponto que você citou no início, você saber nadar não significa que você sabe se salvar. Pronto. É completamente diferente. Em uma situação de perigo, em uma situação em que você perde ali as suas faculdades mentais mesmo, que você fica com muito medo, é totalmente diferente. Com a criança não difere. Então, você saber nadar, eu sei nadar ali na piscina da minha casa, com os meus colegas. Mas será que você está tendo um preparo psicológico? Será que você está sabendo ali numa situação de perigo se salvar, ir para uma situação em que você fique um pouco mais a salvo? Com as crianças na natação, a gente também trabalha isso. É um dos pontos principais. E também chamar a atenção dos pais, porque como as nossas crianças não têm muitos parques, não tem muito como se divertir, a natação para a primeira infância é perfeita. Porque a gente está todo dia aqui falando de exercício físico para quem está em casa adulto e não faz. Exatamente. E a gente não pensa nas crianças. Que são, essas crianças início. precisam fazer exercício físico logo de pequenininha. Então ela vai ter mais disposição quando ela for para essa água. E toda criança gosta. Com certeza. É um lazer também. Verdade. Eu falo que é um esporte, é um seguro de vida e um lazer 3 em 1. É algo completo. E como você bem falou, é algo que prepara essa criança para o futuro. Com certeza ela vai ser um adulto com bem mais tendência à prática de esportes, a se cuidar. Como eu bem falei, é indicado também para crianças com comorbidades. A gente sabe que veio de uma pandemia, muitas crianças acima do peso, com obesidade, outras questões. Então, é um esporte completo. É segurança de vida, é um esporte e é um lazer. Muito bom. Aí eu queria que você falasse o que é mito, o que é verdade de algo que você já tem ouvido relacionado ao mundo da piscina para as crianças e pudesse incentivar essas mães que estão assistindo o nosso programa agora. Às vezes não sabem o que fazer e ao mesmo tempo elas vão estar levando também saúde para elas, porque numa hora da natação você vai estar junto. Com certeza, né? E as mães podem estar fazendo algum outro esporte também. Um dos mais conhecidos foi até que eu já citei. Muitos pais relatam, meu filho não faz natação porque tem asma ou porque tem algum problema respiratório. Isso é mito. Essa criança, ela tendo acompanhamento com o pediatra, obviamente, ela estando em um tratamento ou ela tendo outros cuidados pós a natação, pós a piscina, é mais do que indicado. Pelo contrário, essa criança vai estar trabalhando ali a função cardiorrespiratória. Essa criança vai estar em melhoria, em tratamento de fato. Muito bom. E para a mãe que está assistindo, não deixar de aproveitar esse momento. É para ela também, né? Com certeza. Não deixar de aproveitar esse momento. Você pode levar seu filho, você pode fazer também. É um momento que a gente sabe que vida de mãe é vida corrida. É um momento que seu filho pode estar ali fazendo a aula dele e você pode estar fazendo algum outro esporte também. Mais uma vez frisando, é um seguro de vida, é um lazer, é uma garantia ali de que seu filho desde os primeiros meses já vai estar fazendo alguma atividade. A natação trabalha tudo, postura, né? Tudo. Eu amei conversar com você. Acho que começamos bem essa segunda-feira, né? Com certeza. Começamos bem. Então, quero só dizer para você que está assistindo o nosso programa, já tem essa ideia hoje mesmo. Vai cuidar do seu bebê e vai cuidar de você também. Quem quiser entrar em contato contigo?
Meus contatos são o Instagram, né? O mais Uhum. convencional, que é Nade com Luísa. Tem meu número pessoal também, posso passar? Pode. O número pessoal que você pode contratar, pode entrar em contato, é 86-99810-9450. Eu pego crianças, né? Estou com crianças a partir dos 6 meses de fato, como eu bem Muito falei. É algo completo, né? Como eu E se, por relatei. exemplo, eu tenho uma piscina em casa e aí eu quero te contratar para poder estar comigo Trabalho dentro de de forma casa particular. também? Sim, eu tanto Muito sou bom. sócia de uma escola de natação, P4 Escola de Natação, quanto trabalho também de forma particular. Pai, olha, eu tenho um tal horário, meu filho estuda de manhã ou estuda de tarde, de acordo com os meus horários, a gente vai e trabalha certo. de forma personalizada na casa da criança, na comodidade. Tá bom, foi um prazer, tá, Luísa? Prazer, muito Tudo de bom pra obrigada. você. Gente, continua aqui com a gente. Depois da gente ter falado, ai, dá uma vontade de estar nessa água, né? Gostoso demais. E pra você que tá assistindo o nosso programa, não tem coisa melhor do que você cuidar da saúde do teu filho. E numa época que a gente fala tanto de respiração, que a gente fala tanto de cuidado com o pulmão, de alergias, né? E a gente sabe que tudo isso pode ser trabalhado. Além, é claro, de você não ficar com aquele medinho quando cai um chuvisquinho. Ó, uma criança que é acostumada com piscina, até para gripar é mais difícil. Vocês acreditam nisso? Até para gripar. Porque essa criança, ela não vai ter, você não vai ter aquela culpa. Ah, meu filho foi jogar uma bola, pegou uma chuvinha, um chuvisquinho. Acostumado com natação, claro, ele está acostumado com água. Então, todo cuidado é pouco.